3, 2, 1. Olá! Olá, eu sou a Adriísa. Eu sou a Daniele. E esse aqui é mais um episódio do Terapeutas De quinta. De quinta categoria. Não, Não? de quinta-feira. Terapeutas de quinta. Somos terapeutas? Não. Somos terapeutizadas? Sim, Um só que não. pouquinho. Esse Terapeutas de Quinta, gente, é um bate-papo, uma conversa, como se a gente estivesse na mesa de bar com uma amiga tomando uma cerveja, ou tomando um café, ou até mesmo sentadas no sofá, trocando uma ideia sobre algum tema. Não é terapia, mas é terapêutico. E o tema do episódio de hoje é contar ou não contar seus planos. Contar ou não contar seus planos? Vocês contam para os outros os planos de vocês, para as outras pessoas os planos de vocês? Deixe seus comentários e ó, só lembrando, curte, segue. Pô, gente, um monte de gente vê nosso vídeo e nem curte a gente. Por favor, nem segue. começa a É de seguir a graça, gente. você não precisa pagar, por enquanto. Curte, deixe seu comentário aí, vai comentando enquanto estiver no vídeo, ou depois do vídeo, ou antes do vídeo. Mas deixe seu comentário, seu feedback é importante. Conta pra gente. Dre, quando você tem um projeto, você conta pros outros? Depende de quem são os outros. Eu não conto os meus planos para todas as pessoas, obviamente. Mas eu tenho algumas pessoas que eu sinto que são minha rede de apoio, que são pessoas mais próximas. Por exemplo, você é uma pessoa que sabe normalmente os meus planos. A Dani é uma pessoa que eu tenho essa confiança de contar para ela os meus planos, sem medo de julgamento, em primeiro lugar, e sem medo também daquele lugar, nossa, eu vou contar para alguém que daí, e aí não vai dar certo porque essa pessoa soube. Então, para algumas pessoas que eu sinto confiança, eu conto sim os meus planos sem me preocupar se os planos darão ou não darão certo. Então, acho que uma das grandes questões, né, que eu tenho, por exemplo, dúvidas. Porque se você conta e aí lá na frente dá errado, você fala, putz, foi porque eu contei. Se você não conta, às vezes você perde a oportunidade. Até de uma pessoa te motivar, te incentivar, te auxiliar. Ou te dar um coisa. contato, exatamente, porque às vezes depende também de que planos. E vou contar uma história lá, casa de Natal. Tem uma casa em Natal e eu ia pôr pra alugar. E se eu tivesse contado que eu ia colocar pra alugar, tinha uma amiga de uma amiga que tava querendo uma casa e alugou. Na semana que eu contei, você fala, putz, se eu tivesse falado, tinha sido alugada. Mas às vezes pelo medo de não falar e de dar errado, de repente a casa não foi alugada do mesmo jeito. E aí eu ia falar uma coisa nesse sentido. Posso? Pode. Você quer concluir? Não, eu acho que eu quase nunca concluo. Eu ia falar, será que quando a gente conta os nossos planos pra alguém e de repente esses planos não dão certo, será que os planos não deram certo porque a gente contou pra alguém? Ou será que a gente responsabiliza o fato da gente ter contado, em vez da gente se responsabilizar naquilo que não deu certo? Polêmica. É verdade, porque às vezes a gente não conta e não dá certo do mesmo jeito. Também. Mas quando a gente conta, a gente tem a quem responsabilizar, a quem culpabilizar, né? Ou alguém que depois vai cobrar. Por exemplo. Tem isso. Isso eu faço. Vai lá. Que não aí- de cobrar, de não querer ser cobrada. Do tipo assim, conta, e aí, aquele projeto? A gente é atriz. Então assim, e aí, aquela peça? E aquele curta? E aquele negócio que você comentou? Vai sair quando? Mas não saiu por quê? Mas por um outro lado... E aí a gente se sente cobrada e também talvez a gente se sinta aí meio aflita. E frustrada, porque às vezes não funcionou. Ou então, às vezes, serve como incentivo. Porque às vezes a pessoa fala, e aí, como é que tá? Você fala, não, vou fazer dar certo. Não, agora eu vou fazer. Não, eu vou contar, vou começar. Então, às vezes, uma cobrança vem... Né? Na verdade, não é nenhuma cobrança. A pessoa às vezes só tá perguntando porque ela nem sabe. Foi algo que lembrou pra ela. Às Mas vezes a pessoa tá perguntando só pra ficar quieta. É isso que eu ia falar, às vezes é só pra puxar assunto, às vezes a pessoa nem tá te julgando, mas você está se sentindo julgada. Nossa, hoje eu tô que tô, né? Hoje você tá filosófica. Às vezes a gente se sente julgada e às vezes a pessoa nem quis julgar a gente. Também tem muito esse lugar de quando a pessoa pergunta alguma coisa ou a pessoa fala alguma coisa
e pega num lugar nosso de muita dor ou da nossa sensação de fracasso e a gente já quer responsabilizar essa pessoa, já quer dizer que essa pessoa estava julgando a gente, que ela não queria, que ela não estava torcendo a favor dos nossos planos. E aí eu tenho uma pergunta, em que aspecto você se sente cobrada ou você se sente incentivada? Um exemplo, eu tô na vida fit. Pode não parecer, mas estou. Por que não pareceria? Porque é um outro julgamento que as pessoas têm, né? Quando as pessoas, elas olham corpos, né? Isso é muito importante. Quando as pessoas olham corpos que não são esses corpos do padrão, elas acham que são pessoas, por exemplo, que não fazem atividade física. Então, e às vezes você fala, eu vou começar uma vida fit. E aí a pessoa vai e conta e fala, pô, tô malhando. A pessoa, e aí, tá malhando? Né? Tô vendo? E aí, começou aquela. Tá de dieta? Tem engasgo pra falar. Então. E às vezes você tá numa dieta. Ou então, às vezes, você encontra uma pessoa no período que você tá muito focada. E aí você tá focada, você tem todo dia, nossa, eu já fui 5 vezes. E ainda é terça-feira. Mas. Tô exagerando. Então, assim, às vezes é quarta-feira, você já foi 4 dias pra academia, 4 vezes. E aí você encontra a pessoa. E aí a pessoa, às vezes é uma pessoa do cotidiano também. Porque é isso, às vezes eu acho que contar ou não contar também, tem gente que você precisa contar, né? E tem gente que é essas pessoas da vida, que você encontra, você tem um carinho, mas também não é um melhor amigo, a melhor amiga. E às vezes a pessoa te encontra, sei lá, no busão, e a pessoa, e aí? E ele fala, tô fazendo atividade física, tô cuidando da alimentação. Você encontra a pessoa 3 meses depois, aí ela te fala, e aí, como é que tá? Você já tá 2 meses, a última vez que você foi pra academia foi naquele dia. E aí entra vários gatilhos também, que você fala, pô, frustrei, não sei o quê. Então acho que também o medo de contar ou de não contar pode estar relacionado com a sua reação. Sim, eu ia chegar nisso, inclusive. Então pode concluir. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma relação com a atividade física, que é uma relação... Eu amo fazer atividade física, só que eu tenho uma relação de vai e vem muito grande nas atividades físicas, de lesões, de N questões de saúde, que muitas vezes me fizeram me afastar da questão da academia. E aí uma vez eu tava super firme na academia, né, na atividade física ali fazendo, e alguém me falou, nossa, mas eu não sabia que você fazia atividade física. E eu falei, sim, eu faço, né, faço ali 4 ou 5 vezes na semana, eu tô na academia. E a pessoa falou assim, nossa, mas você não posta nada, né, você não posta sobre isso. E aí eu parei pra pensar o porquê eu não postava, e aí eu entendi que eu não postava justamente porque é pra mim uma sensação de fracasso o fato de eu ter essas idas e vindas na academia. Então quando eu começasse a postar, e se eu interrompesse, eu não ia dar conta de lidar com a minha própria frustração, com a minha própria sensação desse fracasso de não ter continuado. Então eu não postei justamente para que as pessoas nem ficassem perguntando e para eu ter essa liberdade de parar quando eu bem quisesse. Então isso foi uma coisa que eu refleti mesmo depois sobre. Se eu não posto, eu não emagreço. Não, eu acho, e aí engraçado, né, falando dessa questão de postar, eu coloco metas normalmente. Eu percebi que funciona pra mim postar e colocar metas, por exemplo. Num mês eu faço jiu-jitsu e musculação, então num mês eu tenho que ter, sei lá, 8 treinos e 12 vezes na musculação. Então eu coloco, né, isso me ajudou um tempo, mas engraçado, eu falo pras pessoas... Aí eu encontro, vira e mexe assim, uma prima, outra, e aí, tá malhando? Eu vi que você postou. Então, engraçado que quando vai pra rede social, dependendo, não é um problema pra mim. Te dá uma sensação, inclusive, de ser motivada pelas pessoas. Motivada não, porque as pessoas não me motivam a nada. Muito pelo contrário. Nossa, gente, quem tá seguindo a gente, mentira! Por favor, não se ofenda. Eu adoro engajamento, podem mandar. Não, eu acho que não nesse ponto, porque talvez... é algo que não me fira, sério, fira. Não mexe comigo. Eu acho que de repente se fosse um plano relacionado à vida profissional, aí seria uma questão. Porque também eu acho que às vezes quando você conta algo que é importante pra você, num lugar da sua autoestima, eu acho que mexe. Um exemplo,
Eu acho que a minha autoestima tá muito... Eu descobri um tempo, tô tentando descentralizar isso, mas eu descobri durante um tempo que a minha autoestima é pautada na minha relação profissional. Então, se eu sou considerada uma boa profissional, você me ganhou. Então, ali tá a minha autoestima. E não numa atividade física, não no corpo, não nisso, não na aparência, por exemplo. Então, um plano profissional que eu conto pra alguém e aí eu não consigo concretizar e a pessoa vem perguntar, questionar se essa pessoa só tá querendo puxar assunto, eu entendo como cobrança. Porque é algo importante, porque eu acho que é onde está baseado a minha autoestima de sobrevivência. Nossa, gente, ela foi profunda agora, né? Às vezes eu sou. E eu acho que, por exemplo, numa de academia, se eu posso, se a pessoa pergunta, eu já respondo de leve porque não tem base de existência, sabe? Sim, faz sentido. E vocês, gente? A gente queria agora também ouvir de vocês. Vocês contam ou não contam para as pessoas os planos de vocês? Vocês têm medo de contar os planos de vocês e de repente os planos irem por água abaixo porque vocês contaram para alguém? Conta pra gente. Escreve. Lembrando que você pode deixar seus recados, pode mandar sugestão de tema também. Se você tiver um tema que você acha que a gente tem aqui que conversar. Manda. A gente tá muito sincronizada. Quase. Gente, mas é isso. E se você quiser também contar uma história pra gente debater? Sim, a gente promete o sigilo. Manda pra gente, pode ser pelo DM, pode ser pelo e-mail. Siga a gente nas redes sociais, nossos links estão aqui. Eu queria só fazer um comentário final, dizer, gente, que tudo isso não passa de uma grande conversa entre amigas, de uma reflexão. Nada é verdade absoluta. A gente, não sei se vocês perceberam, mas os nossos temas normalmente sempre vêm com uma interrogação, né? Com uma pergunta, porque de fato as perguntas elas fazem a gente refletir, fazem a gente pensar e fazem a gente se movimentar. Exato. E aqui também é isso, são 2 pontos de vista só, de um recorte, inclusive tudo isso é dentro de um recorte das nossas histórias também. E outra, nós como 40 a mais, menos, mais ou menos. Cara de 35, porém não. Então eu acho que também contar ou não contar planos também depende muito da idade, da maturidade da pessoa. Sim. Então, mas deixa aí seus comentários. Até porque a idade não é diretamente um sinônimo de maturidade, né? Idade e maturidade nem sempre andam juntas. Eu tô aqui pra provar. Mas é isso, gente. Contem pra gente. Vocês contam ou não os planos de vocês? E pra quem não se deve contar nunca, deixe seu comentário. Tem alguém que você não quer comentar nunca? Contar nunca? Tem pessoas que eu jamais conto. Aquela pessoa que já chega reclamando da vida, não conta pra ela nada. Porque essa daí já não é uma certeza. É isso, gente. Nos sigam para mais dicas. Mentira, nos sigam pra gente conversar, elaborar, elucubrar aqui. Tudo junto. Tchau. Tchau, até o próximo episódio. Engraçado que você fala assim, aqui não tem verdade. Aí eu falo, não conte! Podia falar, né? Não conte pras pessoas.